já fui Sony, já fui Microsoft, e hoje eu acho que eu nunca tive tão cercado de geeks quanto eu estou hoje. Hoje eu estou na local web cercado de todos os tipos de geek que vocês podem imaginar. Gente de Ruby, PHP, .NET, o que vocês imaginarem tem lá. Isso é um painel, né? Acho que imagino que a gente vai conversar a respeito. O que eu posso contar, isso é uma coisa interessante. Eu estou numa empresa de geeks inovadores que criaram uma coisa inovadora e que de repente virou uma empresa com 600 funcionários. Tá? É legal a gente ter essa mentalidade da inovação, da quebra de paradigma, do geek, etc. e tal, mas é muito interessante a gente estar numa perspectiva de quem está atendendo, sei lá, a maior parte do mercado brasileiro, de quem está respondendo por não sei quantos milhões de sites e tal. É impressionante como a responsa muda um pouquinho. Então eu espero trazer um pouco dessa perspectiva para vocês aqui, porque a gente depende visceralmente da inovação técnica. Grande parte, eu acho que... Aliás, sabe qual é o meu papel lá? Meu papel lá é justamente servir de ponte com os caras que criam o web. Tá? Então eu devo estar aí tentando falar com umas 20 mil pessoas que estão tentando inovar em web. Tá? Uma coisa interessante para contar para vocês, no cenário digital, você sabe de onde vem a inovação? Da onde a gente menos imagina. Sabe de onde são as pessoas mais inovadoras que eu conversei recentemente? Um pessoal de Formiga, no interior de Minas Gerais, um pessoal numa cidade pequenininha, perto de Bauru. A gente tem rodado o Brasil e a coisa mais legal de ver é que as pegadas mais legais, mais inovadoras de digital, não é geração Y não, é geração BR mesmo. É pessoal que está lá longe, que está no Maranhão, que está em BH e que está inovando. Espero trazer essa perspectiva aqui para vocês, porque é uma honra. Por favor. Boa tarde, pessoal. Está saindo aí? Meu nome é Paulo César Bren, o pessoal me conhece aí na área de informática pelas iniciais PCB. Estou vendo aqui pela cara de vocês que provavelmente quando eu estava programando vocês não tinham nem nascido e eu já estava participando de comunidade de hackers. Então, isso não é uma novidade. Se a gente for analisar o tema da palestra de como que a cultura hacker influencia nos meios digitais e tudo isso, se a gente pegar as grandes empresas hoje, que aliás já estão no mercado há muito tempo, como a Microsoft, ela existe por quê? Existe por causa dos hackers. A Apple existe por causa dos hackers. A IBM existe por causa dos hackers. Porque antigamente não tinha tanto controle de software, então todo mundo tinha uma cópia pirata de MS-DOS. Não tinha ninguém que não tinha. Mesmo porque vocês não viveram essa época, tinha uma época que aqui existia uma lei chamada Lei de Reserva de Mercado. Era proibido importar computador. E como não tinha nacional, você não tinha muita opção, né? Software, então, nem se fala. Não tinha livro, não tinha internet, não tinha nada. Tinha descagem por modem e que você tinha que começar hackeando o sistema de telefonia para fazer um DDI para conectar o computador lá fora. Então, era uma coisa bem antiga. Também sou perito judicial na área de crimes de informática. Tenho vários casos aí, alguns casos famosos, como o caso do vídeo da Scarelli, que a gente conseguiu bloquear o YouTube no Brasil inteiro. Arrumei muitos inimigos por causa disso, mas também arrumei muitos amigos e muitos serviços novos. Então, conheço todo esse pessoal aí que também está na praça, que todo mundo começou com BBS. Eu tive a primeira BBS que teve no Brasil em 86. Tive o prazer de ter o primeiro IP.com no Brasil, primeiro IP. Tive o prazer de ter o primeiro domínio registrado na internet, canalvip.com.br. E tive o prazer de descobrir e inventar o que se chama hoje de home banking e internet banking. São coisas até antigas, mas que tem muito a ver com a geração de hoje, porque a gente está falando de inovação. Naquela época a gente não tinha tanto recurso, mas inovava do jeito que podia. Então é um prazer estar aqui com todo mundo. A gente está aberto aqui para debate, para esclarecer dúvidas em relação a esse tema aí. Vou tocar num ponto meio delicado. Oh, Johnny Ken aqui. Tem mais um empreendedor aqui de sucesso aqui. Tem uma questão muito engraçada. Quando me chamaram para falar de hacker, eu fiquei meio apavorado, porque esse é um tema meio apaixonante. Se você errar um pouquinho, né, for um pouco injusto, você vai levar tiro para caramba. Já aconteceu isso comigo, porque é um pessoal que
tem muito orgulho do seu, de certas bandeiras e tal. Mas eu me pergunto hoje em dia, quando você fala que fulano era hacker, Beltrano era hacker, o que a gente quer dizer exatamente com isso? Isso para mim é uma questão que ainda está um pouco aberta. Tá? Hoje, quando você vê na mídia, muitas vezes o hacker é tanto o cara que inova, quanto o cara que sacaneia. Então, isso é um conceito que às vezes é usado para um lado e para o outro, isso me incomoda um pouquinho. O que eu posso dizer é assim, eu vi o rapaz conversando aqui, o quanto hoje em dia uma empresa aprende quando alguém hackeia e vem com uma inovação. Alguém citou a Apple, né? Você citou, acho que o caso do jailbreak. Eu tenho um outro desafio aqui, que é o seguinte, uma outra pergunta para todo mundo aqui. Quem trabalha em empresa grande aqui? Quem aqui é profissional freelancer, autônomo? Tá. Eu vou colocar uma coisa interessante. Empresas que dependem de mega geeks, de caras que são bons pra caramba, etc e tal, estão com vaga em aberto. A gente deve estar com umas 20 vagas em aberto lá. Por que não preenche? Por que não preenche? Cadê esses caras, né? Cadê esses caras que efetivamente poderiam estar dentro da empresa trabalhando com a gente? Tá? Será que a educação ainda está deixando a desejar? Será que não tem tanta gente quanto a gente imagina? Será que a gente está pagando pouco? Eu não sei. Eu sei que tem vaga aberta para esses caras. A gente romantiza como se estivesse sobrando gente por aí no mundo, mas na real, cara, quando a gente fala, ó, vem aí, vamos lá, vamos trabalhar, vamos inovar, vem aqui para dentro, vem trabalhar com a gente e tal, cara, não é tão fácil assim identificar esses caras. A segunda questão, que é muito interessante, que é o seguinte, eu acho que tem um certo romantismo com essa questão do cara que vai lá, hackeia e fez alguma coisa Mr. M. Tanã, tá? Quando eu trabalho numa empresa que presta serviços, é que nem Eletropaulo, é que nem, fala aí, Sabesp, tá? Você conta com aquilo o dia inteiro ali, direto e tal. Você só lembra da Eletropaulo quando a luz acaba, certo? É assim que funciona, tá? O que acontece hoje é o seguinte, ter uma ideia papum assim, que faz alguma diferença, é legal, mas como é que você dá continuidade nela? Como é que você monta alguma coisa que tem escala? Como é que você monta alguma coisa que tenha futuro? Como é que você monta alguma coisa que deixe todo mundo feliz? Né? Quando você trabalha com infraestrutura, é uma coisa que não é muito glamour. Nenhum político se elege com infraestrutura. Político se elege com ponte, né? Com coisas glamorosas e tal. Ninguém fala de educação, esgoto e tal, né? Então, eu estou puxando um pouco a história, que a gente fala, os hackers e as empresas. Eu estou puxando um pouco a questão. Legal, hackers e empresas, mas cadê gente boa de verdade para trabalhar, para valer e fazer diferença? E o que eu sinto falta hoje na moçada, não é tanto profundidade técnica. Tá? O que faz mais diferença hoje, e eu quero quebrar esse romantismo do geek, tá? O que faz diferença hoje é gente com visão de negócios, de comunicação, de relacionamento, que consiga conversar com as outras áreas. Se você trouxer para mim um ogro, um cara que não consegue se relacionar, que não consegue conversar, que só sabe trabalhar sozinho, eu não quero. Tá? Então, eu estou desviando um pouco a atenção, eu sei que hacker é um tema popular, mas eu estou tentando botar um pouco mais o pé no chão, porque o que eu sinto falta hoje não é o ogro que sabe muito bem algum truque. Eu sinto falta de gente que consiga trabalhar em equipe, com metodologias ágeis, em projetos multidisciplinares, que consiga conversar com gente de negócio e tal. Eu tenho caras lá assim, e valem ouro. A questão é, por que são tão poucos? Né? Eu estou desviando um pouco o tema, sendo até um pouco mais provocativo, porque eu acho que a porta está aberta não tanto para hackers, mas para quem faz a lição de casa direito. Esse é o meu ponto. Então, só para esclarecer um pouquinho, para não confundir o termo também, quando se fala hacker, hacker não é aquele, diferente da conotação que a imprensa às vezes dá, não é aquele sujeito que vai e sai destruindo coisa por aí. O termo correto, hacker, é aquele cara que é o fuçador, aquele que vai lá a fundo em termos de tecnologia, aquele cara do bit e do byte. O sujeito que entra num banco para fazer algum crime é um cracker, não é um hacker, é bem diferente, né? Então isso é importante deixar claro. E realmente hoje a gente tem encontrado no mercado, com a facilidade que hoje tem de internet e acesso à informação, os profissionais hoje, pelo menos na área de programação, programam muito pior do que se programava antigamente. Por que isso? Porque eles têm uma quantidade de equipamento enorme, tem linguagens de programação avançadas, onde
Com um comando ele faz 10 coisas que fazia antigamente. Tem um hardware para trabalhar fantástico e que... Tá bom? Alô? Opa, tenta. Né? Tem hardware à vontade e a um preço muito barato que antigamente não tinha. Então, por exemplo, eu estou precisando de 8 programadores, não consigo achar. Agora, se eu quiser 8 programadores que queiram ficar em casa trabalhando na hora que eles quiserem, e que provavelmente vai ser de madrugada, aí tem um monte. Mas esses caras, como foi colocado, não são caras compromissados, né? Não tem o compromisso, não tem a visão do negócio. Então, eu vou ficar eternamente em casa, né? Passando o resto da vida sem fazer nada. Não tem vida social, não tem nada. E essa é muito o perfil do hacker. O cara normalmente é antissocial, trabalha sozinho, né? Tem ciúme de outro hacker, né? Você tem alguns grupos. Então, bem, o pessoal da Local Web, que eu conheço faz bastante tempo, foi o pessoal que teve uma visão do negócio, falaram, montaram um negócio bem interessante. É hoje o maior sistema que tem no Brasil, que concorrendo com sites internacionais ou com sistemas de colocation, hosting, esse tipo de coisa, né? Mas é um pessoal que era antigo, tem visão de negócio, né? É difícil hoje você ver gente que começa esse tipo de negócio. O que você vê é alguém que inventou um Twitter, por exemplo, que provavelmente começou com uma brincadeira entre amigos. Ah, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Assim, todas as invenções são muito por acidente, não são planejadas. E a maioria delas vem para não ficar. Ela tem um tempo, ocorre. Então você vê aí agora nascendo o Google+, que vai ser um concorrente do Facebook, que para quem acessa hoje vê que não tem nada, é um lixo, mas o poder que a empresa tem de falar com as massas é enorme, e ela vai virar o jogo, vai concorrer com o Facebook e vai querer fazer alguma coisa. Mas você vê empresas que a gente imaginava que eram intocáveis, como a Microsoft, por exemplo, hoje ela está sofrendo muito no mercado. E do meu ponto de vista, não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de marketing. Porque ela consegue fazer propaganda, vender um lixo que todo mundo compra, que é o Windows, né? Então você pega, por exemplo, o Windows. Acontece uma coisa curiosa, se você for fazer a indústria de software ainda tem um defeito, né? Porque tem um problema da qualidade, que ninguém reclama. Se você compra um carro numa concessionária, 2 dias depois o farol do carro não acende, você volta na concessionária chutando a porta e querendo outro carro novo. Você compra um software como o Windows, instala, começa a usar, ele trava. Aí você chuta a máquina, dá boot, restarta. Chega uma hora que isso fica tão normal, e você não reclama, que você simplesmente boota aí de novo e acabou. E é assim que fica levando, que é a questão de qualidade, né? Mas sem dúvida hoje, se você for olhar a contribuição do hacker para a evolução digital, que a gente está falando, todos os softwares que a gente chama de software aberto, que são desenvolvidos pela comunidade de open source, são softwares de excelente qualidade, feitos por voluntários que não ganham nada para isso, não têm a visão de negócio, não são eles que vão ficar ricos com isso, né? Quem fica são as empresas que aproveitam essa tecnologia para ganhar dinheiro com marketing. Então você pega Linux, tem aí um monte de distribuições de Linux. Garanto para vocês que nenhum dos caras que se dedica o tempo todo desenvolvendo esse tipo de coisa, está ganhando alguma coisa. Normalmente não está ganhando. Quem ganha são as empresas que estão por trás. Então eles